Leitura do livro Tratados sobre a Oração, de John Knox, parte 3. Quando a oração é constante, a petição é concedida. Que ninguém se considere indigno de invocar Deus e orar a Ele, por ter ofendido a majestade divina em tempos passados. Mas que quem reconhece isso, apresente a Deus um coração triste e arrependido, dizendo como Davi: Misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Salmos 41, 4. Para mitigar ou confortar as dores da nossa consciência ferida, nosso muito prudente médico providenciou 2 curativos para nos dar encorajamento para orar, não obstante o conhecimento das ofensas cometidas, que são um preceito e uma promessa. O preceito ou mandamento para orar é universal, frequentemente inculcado e repetido nas Escrituras de Deus. Peçam e será dado, Mateus 7:7. E clame a mim no dia da angústia, Salmos 50:15. Vigiem e orem para que não caiam em tentação, Mateus 26:41. Orem continuamente, 1 Tessalonicenses 5:17. Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, 1 Timóteo 2:1. Alguns mandamentos desprezam o pecado e igualmente quem o pratica, pois o mandamento não furtarás, Êxodo 20:15, é um preceito negativo, enquanto orem é um preceito positivo. E Deus requer obediência igual em tudo e a todos os seus mandamentos. E ainda mais ousadamente direi: aquele que, pressionado pela necessidade, não deseja o apoio e a ajuda de Deus, provoca sua ira, não menos que os que fabricam falsos deuses e abertamente o negam. Aquele que não ora nas crises nega a Deus. Pois como não consultar nenhum médico ou não usar nenhum remédio, mesmo conhecendo um médico e sabendo dos remédios, é não invocar Deus na tribulação, como se você não o conhecesse e assim o negasse completamente. Não orar é um pecado muito odioso. Por que cessamos de invocar constantemente sua misericórdia, tendo mandamento de fazê-lo? Acima de todas as nossas iniquidades que operam para que o desprezemos quando por negligência, demoramos para invocar sua ajuda graciosa. Quem invoca a Deus obedece à sua vontade e encontra não pequena consolação, sabendo que nada é mais aceitável à majestade divina que uma obediência humilde. Jeremias 7:23. Aos seus mandamentos ele acrescenta em muitos lugares sua promessa, da qual não devemos duvidar. Peçam e será dado, busquem e encontrarão. Mateus 7:7. E pelo profeta Jeremias, Deus diz: vocês, os que creem, me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29:13. E por Isaías ele diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, de quem crê. Isaías 49:15. Com isso, as palavras de Jesus correspondem e concordam, dizendo: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11:13. Moisés diz que não devemos pensar que Deus está ausente ou não nos ouve, pois
que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Deuteronômio 4:7. E também o salmista. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Salmos 145:18. E Cristo diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18:20. A prontidão de Deus em ouvir os pecadores. Isaías diz a respeito de não pensar que Deus não nos ouve. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Isaías 65:24. E também, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Salmos 35. O Senhor não diz estas palavras tão confortadoras apenas ao Israel carnal, mas a todos os homens oprimidos que buscam a libertação de Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Isaías 54:7-8. A esperança de obter novas petições deve depender apenas das promessas de Deus. Empedernidos são os nossos corações, que tantas promessas tão doces não amolecem. De quem deve depender a esperança de obter nossas petições? Nossa indignidade não deve ser considerada, pois embora sejamos muito inferiores aos escolhidos, que já partiram em santidade e pureza de vida, mesmo assim, em parte somos iguais, no sentido de que temos o mesmo mandamento para orar e a mesma promessa para receber. Pois a graciosa majestade estima não a oração, nem concede o que foi pedido por conta de qualquer dignidade da pessoa que ora, mas apenas por causa de sua promessa. Por conseguinte, Davi diz: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelaste a teu servo quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus. Tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. 2 Samuel 7:27-29. Veja que Davi dependia completamente da promessa de Deus. Assim o fez Jacó, que depois de ter confessado ser indigno dos benefícios recebidos, ousa pedir benefícios ainda maiores no futuro. E isso porque Deus prometeu. Gênesis 32:10-12 e 26. De igual maneira, sejamos encorajados a pedir seja o que for que a bondade de Deus livremente prometeu. O que devemos pedir, devemos, de agora em diante, declarar. Observação quanto às orações piedosas. A quinta observação que a oração piedosa requer é o perfeito, completo, conhecimento do advogado, intercessor e mediador. Da necessidade de termos um mediador. Considerando que nenhum homem é por si mesmo digno de comparecer à presença de Deus, pela razão de que o pecado continuamente está em todo homem, pecado que por si mesmo ofende a majestade de Deus, levantando todo debate, discórdia e divisão entre sua inviolável justiça e nós, pelo qual, a não ser que uma satisfação seja feita por outra pessoa que não nós mesmos.
tão pouca esperança resta que possamos obter algo da parte dele, que não podemos ter nenhuma certeza com ele. Para nos livrar dessa confusão horrível, nosso muito misericordioso Pai nos deu seu único Filho amado, para ser para nós sabedoria, justiça, santidade e redenção. 1 Coríntios 1:30, 1 João 2:2. Nele, em quem firmemente cremos, estamos tão cobertos que podemos com ousadia comparecer perante o trono da misericórdia de Deus. Não duvidando de nada, antes crendo que, seja o que for que pedirmos, por intermédio do mediador, com certeza receberemos. Hebreus 8:6, 4, do 14 ao 16. Observe diligentemente por quem devemos orar. Este é um ponto que precisa ser atentamente observado, que sem nosso mediador, porta-voz e pacificador, não podemos orar. Pois a oração sem Jesus Cristo não somente é vã, mas também odiosa e abominável perante Deus. Que coisa é para nós que isso foi evidentemente prefigurado e declarado para nós no sacerdócio levítico, pois nenhum homem entrava no interior do lugar santíssimo, nota de rodapé, Santo dos Santos, isto é, Santíssimo, a não ser o sumo sacerdote, e sacrifícios que fossem oferecidos por qualquer um que não fosse sacerdote, provocaram a ira de Deus sobre quem os oferecia. Levítico 16, números 3, 10, 1 Reis 12, 31. Então, quem tem intenção de adentrar na presença de Deus fazendo orações sem Jesus Cristo, não encontrará outra coisa, a não ser julgamento terrível e condenação horrível. Turcos e judeus. Nota de rodapé. A palavra turco na Europa da época era usada como termo genérico para se referir aos muçulmanos. Neste sentido, é muito comum, por exemplo, em textos de Lutero. Fim da nota de rodapé. Não obstante parecer que turcos e judeus aparentemente orem com fervor ao Deus que criou os céus e a terra, que os guia e os governa, que defende os bons e pune os perversos, não obstante as orações deles nunca agradam a Deus, nem honram sua santa majestade em nada, porque eles não reconhecem Jesus Cristo, e quem não honra o Filho não honra o Pai. João 5:23. Quando não somos ouvidos. Assim como a lei é um estatuto que determina o que devemos invocar Deus, e como é feita a promessa de que Ele nos ouvirá, somos ordenados a invocar apenas Jesus Cristo, por meio de quem apenas obtemos nossas petições, pois somente nele são todas as promessas de Deus confirmadas e completas. 1 Coríntios 1:2, 10 ao 13 e 2 Coríntios 1:20. Daí que, sem qualquer controvérsia, está claro que, como somos chamados, invocamos Deus por nenhum outro nome, a não ser o de Jesus Cristo, não fazendo nada concernente à vontade de Deus, mas obstinados prevaricamos, agindo contra seus mandamentos. Portanto, eles não recebem o que pedem, nem a sua misericórdia. Ninguém vem ao Pai, diz Jesus Cristo, a não ser por mim. João 14:16. Ele é o caminho certo. Quem se desvia dele erra e segue no erro. Ele é o nosso líder, sem o qual, a não ser que o sigamos, andaremos nas trevas. Tão somente ele é o nosso capitão, sem quem nenhum louvor nem vitória jamais obteremos. Intercessão dos santos. Contra tal coisa, como depender da intercessão dos santos, não irei contender,
mas tocarei em suma nas propriedades de um perfeito mediador. Primeiro, as palavras de Paulo são muito seguras. Contudo, o mediador representa mais de um. Gálatas 3:20. Isso é, seja o que for que é requerido de um mediador, há também duas partes. Uma parte que ofende e a outra que é ofendida. Partes essas que por elas mesmas não podem jamais ser reconciliadas. Em segundo lugar, o mediador que toma sobre si a tarefa de reconciliar essas duas partes deve ser que, tendo a confiança e o favor das duas partes, ao mesmo tempo precisa em algumas coisas ser diferente de ambas e também ter clareza quanto ao crime cometido contra a parte ofendida e ser inocente quanto a isso. Isso ficará mais claro com a próxima declaração. O Deus eterno está sob uma parte, e todos os homens descendentes de Adão estão sob a outra parte. A infinita justiça de Deus é tão ofendida com as transgressões de todos os homens que de modo algum uma amizade pode ser estabelecida, a não ser que alguém possa fazer essa plena satisfação pelas ofensas do homem. Entre os filhos dos homens, ninguém foi encontrado capaz disso, pois todos foram considerados culpados por causa da queda de um. E Deus, infinito em justiça, detesta o ajuntamento e o sacrifício dos pecadores. Os anjos não podem ser mediadores. Nota de rodapé. Nossos grandes e graves pecados excedem a força de qualquer um de nós. Por isso é necessário que tu, ó Cristo, faças satisfação por nós. Fim da nota de rodapé. Ainda que os anjos não tenham prevaricado como os homens, e ainda que eles tivessem se colocado como mediadores, não possuem a justiça infinita. Quem então pode ser o pacificador? Certamente, a infinita bondade e misericórdia de Deus não podem suportar a perda perpétua e o repúdio de suas criaturas, pois, conseguinte, sua eterna sabedoria providenciou tal mediador, para satisfazer assim sua justiça. Diferente da divindade, seu único filho, coberto pela natureza da humanidade, foi quem se interpôs como mediador, não apenas como homem. Jesus Cristo, Deus e homem, nosso mediador. A pura humanidade de Cristo, por si mesma, não pode fazer intercessão nem satisfação por nós. Mas como Deus e homem, uma vez que Ele é Deus, pode cumprir a vontade do Pai, e uma vez que Ele é homem, puro e limpo, sem mancha ou pecado, pode, assim, oferecer sacrifício para a purgação dos nossos pecados e satisfação da justiça de Deus. Dessa maneira, a não ser que os santos tenham essas duas características, divindade igual à do Pai e humanidade sem pecado, não podem usurpar o ofício do mediador. Contudo, neste ponto poderá ser feita uma objeção. E quem não sabe que Jesus Cristo é o único mediador da nossa redenção? Nota de rodapé. Objeção. Fim da nota de rodapé. Isso não impede que santos e homens piedosos sejam mediadores e façam intercessão por nós. Nota de rodapé. Resposta. Fim da nota de rodapé. Como se Jesus Cristo tivesse sido nosso mediador apenas por uma hora e depois disso tivesse transmitido o ofício a seus servos. Quem estabelece outros mediadores que não Jesus Cristo, tira a honra dele. Não estão esses homens que suplicam gentilmente a Jesus Cristo, diminuindo de sua honra? As Escrituras de Deus falam de outra maneira, testificando a respeito dele, que ele foi feito homem e que provou nossas enfermidades e sofreu a morte de boa vontade, e a venceu. Tudo com este propósito, para que pudesse ser nosso perpétuo, sumo e soberano sacerdote, posição e dignidade que ninguém pode assumir. Como João diz, se porém alguém pecar,
temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Observe bem estas palavras. João diz: temos no presente um advogado suficiente. A respeito de quem Paulo afirma estar assentado à direita de Deus Pai e ser o único mediador entre Deus e o homem. Hebreus 6, 7, 9 e 10, Romanos 8, 34, 1 Timóteo 2, 5. Pois ele apenas, diz Ambrósio, é a nossa boca, por quem falamos a Deus, os nossos olhos, pelos quais vemos Deus, e também a nossa mão direita, pelo qual tudo oferecemos ao Pai. Nota de rodapé. Livro Isaac et Anima. O livro Isaac et Anima foi escrito por Ambrósio de Milão, um dos pais da Igreja, no final do século IV da era cristã. Trata-se de uma interpretação alegórica da narrativa dos Gênesis do casamento de Isaac e Rebeca. Ambrósio entendeu a narrativa do Gênesis como uma alegoria do relacionamento de Cristo com a Igreja. Fim da nota de rodapé. A não ser que ele faça intercessão, nem nós, nem qualquer dos santos, podemos ter qualquer comunhão com Deus. Que criatura pode dizer a Deus Pai? Que a humanidade seja recebida em teu favor. Pois suportei no próprio corpo a dor de transgressão deles? Por causa deles eu fui rejeitado e desprezado por todos os homens, e mesmo assim em minha boca não foi encontrado nenhum engano e nenhum erro. Antes, sempre fui obediente às tua vontade, sofrendo morte muito dolorosa pela humanidade. Portanto, não olhes para o pecador, mas para mim, que por minha infinita justiça satisfiz perfeitamente as ofensas deles? Quem pode, com exceção de Jesus Cristo, nessas palavras fazer intercessão pelos pecadores? Se eles não podem, então não são nem mediadores, nem ainda intercessores. Pois ainda que, diz Agostinho, os cristãos se recomendem uns aos outros a Deus em suas orações, eles não fazem intercessão, nem ousam usurpar o ofício do mediador. Nem Paulo, ainda que sob o cabeça, fosse o principal membro, porque ele se recomenda às orações dos homens fiéis. Nota de rodapé. Libro contra Epistolam Parmen. Fim da nota de rodapé. Contudo, se alguém fizer objeção dizendo: esta não é a condição dos santos falecidos, que deixaram de lado a mortalidade e não têm mais a fragilidade da carne, reconhecerei que essa afirmação é verdadeira, mas todos eles são impelidos a lançar sua coroa diante daquele que se assenta no trono, reconhecendo que foram libertos de grande aflição e que foram purificados pelo sangue do Cordeiro. Por isso, nenhum deles tenta ser mediador, constatando que não tem justiça neles mesmos. Contudo, em tão grande luz do Evangelho, que agora está começando, glória seja dada ao Onipotente. Não é necessário permanecer por muito tempo nesta questão. Alguns dizem: usaremos apenas um mediador, Jesus Cristo, a Deus Pai. Mas precisamos ter santos, principalmente a Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, para orar por nós a Ele. Contra a opinião de ter mediadores para interceder a Jesus Cristo. Ai de nós! Quem pensa assim demonstra não saber nada a respeito de Jesus Cristo. Ele é quem desceu dos céus e condescendeu em conviver com os pecadores, ordenando a todos os oprimidos e doentes a irem a Ele. Mateus 9, 11 ao 13. Aquele que pendurado na cruz orou primeiramente pelos seus inimigos. Lucas 23, 34. Por acaso ele se tornaria tão intratável que não nos ouviria, a não ser que houvesse alguém para ser mediador? Ó Senhor, abre os olhos destes, para que possam claramente perceber a tua infinita bondade, favor e amor para com a humanidade. Acima de tudo o que foi dito, deve ser observado que aquilo que pedimos a Deus
deve ser proveitoso para nós mesmos e para os outros, e perigoso e nocivo para ninguém. Em segundo lugar, devemos considerar se nossas petições se estendem às questões espirituais ou corporais. Nota de rodapé. As questões espirituais devem ser pedidas sem condição. Fim da nota de rodapé. Questões espirituais, como libertação da impiedade, remissão dos pecados, o dom do Espírito Santo e a vida eterna, devem ser absolutamente desejadas por nós, sem qualquer condição, por Jesus Cristo, em quem apenas todas essas coisas são prometidas. E doravante, ao pedi-las, não devemos orar assim: ó Pai, perdoa nossos pecados, se for da tua vontade. Pois ele já expressou sua vontade quando disse: pela minha vida, não desejo a morte do pecador, antes desejo que ele se converta e viva. Que juramento solene e imutável, que, se posto em dúvida, faz de Deus um mentiroso, e quem assim procede, o despojará de sua divindade. Pois ele não pode ser Deus, a não ser que seja eterna e infalivelmente verdadeiro. E João diz: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. 1 João 5, 11 e 12. A esta verdade devemos nos apegar com firmeza, ainda que as dores mundanas nos causem apreensão. Tal como Davi, exilado de seu reino, privado de toda a sua glória, mas não excluído de Deus, creu firmemente na reconciliação feita pela promessa, a despeito de todas as criaturas da terra rejeitarem-no, fazerem-lhe objeção e se rebelar contra ele. Feliz é o homem a quem tu inspiras, Senhor. Ao pedir por coisas corporais, vamos primeiramente inquirir: estamos em paz com Deus em nossa consciência por Jesus Cristo, crendo firmemente que nossos pecados são remidos em seu sangue? Em segundo lugar, vamos inquirir o nosso próprio coração, sabendo que riquezas temporais de qualquer substância não vêm ao homem por acidente, fortuna ou acaso, nem por esforço e diligência do labor humano, mas apenas pelo dom liberal de Deus, o único a quem devemos louvar e exaltar por sua bondade, sabedoria e providência.